conta para nós, por que você escolheu essa questão aí e por que ela, o que ela É, resolveu trazer ela? legal, ó. Para quem está fazendo concurso, já a dica que todo mundo dá é letra de lei, né? Precisamos estudar para a primeira fase as normas, a lei de registros públicos e letra de lei. E resolver questões é um ponto muito importante, porque é resolvendo questões que nós vamos perceber como o assunto é cobrado. Então, como que costumam perguntar? Eu peguei do nosso último concurso, então sempre quando eu vou estudar, eu pego do último para os mais antigos. Por quê? Porque muitas vezes teve alteração legislativa. E às vezes eu estou estudando uma questão, e às vezes no concurso de 2 anos atrás a resposta era uma e agora a resposta é outra. E se é uma matéria que eu não estou familiarizada, eu vou ficar perdida. Mas por que a resposta é essa, sendo que na lei é essa? Mas porque eu não me atentei que houve alteração legislativa. Então, resolução de questão é muito bom, só precisamos tomar cuidado, então, quanto à atualização do código de normas, da atualização das leis. Muitas vezes a questão pode não estar mais atualizada com a resposta de hoje, tá? Então, eu peguei algumas questões do nosso último concurso, porque a resolução de questão é importante, porque ela ajuda a gente a revisar o conteúdo. Então, eu reviso o conteúdo que eu estudei, relembrando os principais pontos, porque eu vou ver o que a banca costuma perguntar. Eu vou atualizar o conteúdo que eu estudei, revendo o que houve de atualização legislativa nesse ponto. Eu também, para aquelas matérias que eu não tenho muita familiaridade, eu consigo o quê? Destacar os pontos mais importantes. Então, tem assuntos igual RCPN, eu tenho muita familiaridade, então para mim é fácil de guardar. Agora, se eu vou estudar, por exemplo, registro civil de pessoas jurídicas, eu já não tenho familiaridade. Quando eu estudo a resolução de questões, eu consigo verificar o padrão que a banca tem de fazer as perguntas. Então, nós conseguimos identificar alguns padrões de perguntas. Isso me ajuda, inclusive, quando eu estou estudando as normas, eu já vou estudando, formulando as perguntas que a banca pode me fazer. Isso ajuda muito na primeira fase, tá? E, inclusive, para o nosso curso, nós estamos gravando lá das normas direto ao ponto, eu uso muito essa técnica. Você deve ter percebido, eu sempre trago as perguntas. Antes de entrar nas normas, eu já deixo um combo de perguntas. Olha, nesse próximo capítulo, o que eu preciso saber responder? Isso, 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 isso. Então, eu já tiro as perguntas importantes, porque se eu conseguir responder aquelas perguntas importantes, eu já consigo abranger um conteúdo que pode ser perguntado no dia da minha prova. Principalmente para quem está começando, é difícil você compreender todo o conteúdo. Então, algumas coisas a gente tem que dar uma memorizada mesmo. E se eu já sei como aquilo vai ser perguntado, facilita, inclusive, na hora que eu estou estudando as normas. Então vamos Eu lá, separo. olha, antes de você responder essa pergunta aí, ó, tem uma pergunta aqui do Vitor Eduardo que ele colocou aqui, ó. Boa noite, professora Lise. Teria outra forma de contato no curso, né, que se na prática, que não seja pelo Instagram? Se tiver, você me Ó, passa que eu coloco no grupo. nós temos um blog, tá, Vitor? Depois do Everton. Eu vou ter que dar um cupom de desconto pro Everton, gente. Vamos ter que fazer uma parceria. Bora. Nós temos um blog, Vitor, que chama Estudos Notariais, tá? Então, lá no blog Estudos Notariais, você vai encontrar esse curso que vai ser lançado. Lá tem um link de inscrição, tá? E de uns outros cursos que eu também tenho lá, em parceria com um colega meu, que trabalhamos também na parte de notas, na parte prática, tá? Então, procura o blog Estudos Notariais, tá? Ou lá você vai encontrar mais informações. Legal. Então vamos para a questão agora. Tá. Bom, eu selecionei uma questão do livro E, que é um dos livros assim que todo concurso cai uma perguntinha do livro E. E essa do último concurso é legal porque ela abrangeu vários pontos que são nas normas do livro E. Então, ela já pegou tudo que estava nas normas assim, do livro E e ela já trouxe aqui a respeito da escrituração desse livro, tá? Então, foi questionado, ó, segundo as normas de serviço aqui da Corregedoria de São Paulo, no âmbito do RCPN, é correto afirmar sobre o livro E. E aqui eu destaquei que nós sempre precisamos tomar cuidado com as palavrinhas correto, incorreto, verdadeiro, falso, indispensável, porque
conforme eu for lendo as alternativas, eu tenho que ir anotando na frente se aquilo é verdadeiro ou falso, para eu saber, porque muitas vezes eu esqueço que está sendo perguntado, tá? Então, eu venho aqui analisando as alternativas. Trata-se de um livro com 200 folhas. Veja, eu já trouxe aqui um pouco mais para baixo o item das normas, tá? Que trata do livro E. É previsão expressa no nosso Código de Normas, ó, são 150 folhas, é privativo da sede da comarca do primeiro subdistrito, podendo o oficial do registro civil, mediante comunicação ao juiz corregedor permanente, desdobrar de ofício pela natureza dos atos que nele devam ser praticados em livros especiais. Então, só nesse tem 9, você já mata a pergunta. Nele, porque dele está praticamente todas as assertivas, ó. Trata-se de 200 folhas? Não, são 150. Olha como um item das normas, bem estudado, você resolve uma questão. Nele é desnecessário o registro de escrituras públicas de separação e divórcio consensual? A resposta que nós vamos assinalar é a B, mas eu vou te mostrar que a resposta nem está nesse item. Está num item lá do capítulo de notas, quando ele fala das escrituras de separação, divórcio e inventário, tá? Mas vamos continuar, porque eu já eliminaria o que está nesse item 9, eu já consegui eliminar as demais alternativas. Por quê? Então, a A está errada, porque são 150 folhas, ela não pode ser a correta. A C, o referido livro exige autorização prévia do juiz para se desdobrar em livros especiais? Não. O oficial ele vai apenas comunicar o juiz. Por quê? A escrituração aqui, o oficial ele tem liberdade na escrituração. Então, o que ele pede para o juiz, na verdade, ele só faz uma comunicação e não uma autorização. Porque isso vai depender da demanda. Outro ponto, ó. Trata-se de livro presente em todas as serventias do RCPN? Não. Ele é privativo da sede da comarca ou do primeiro subdistrito. Então, ele é um livro especial que não tem em todas as serventias, porque nele são praticados atos em que alteram o estado da pessoa natural, mas, Everson, como são atos que não necessariamente acontece com todas as pessoas, são atos mais esporádicos, e em razão da publicidade desses livros, ele é distrito da sede da comarca, tá? Então, ele não tem em todas as serventias. E aqui, por que o oficial ele vai pedir apenas comunicar o desdobro? Porque, a depender do movimento da serventia, lembrando que no livro eu tenho registro de emancipação, interdição, ausência, morte presumida, união estável, tomada de decisão apoiada. Veja, são atos que não acontecem na vida de todo mundo. Porque os atos comuns, todos a RCPN pratica, que é nascimento, casamento, óbito. Todo RCPN tem um livro. Agora, emancipação, interdição, ausência, são atos mais excepcionais. E veja, são atos que eles tratam do estado da pessoa natural, da capacidade da pessoa natural em praticar atos da vida civil. E esse livro ele é importante para a sede da comarca, e aqui nem é tema dessa questão, mas é importante relembrar que o livro E ele tem como pressuposto o seu registro, a atribuição dele é pela domicílio do interessado. Então, a regra de competência do livro E não é onde aconteceu o ato, mas aonde tem domicílio registrado. Por quê? Quando nós vemos antigamente, era a forma de dar publicidade. Porque às vezes o nascimento está no município, mas hoje ele tem residência em outro. Eu preciso hoje dar publicidade onde ele tem residência, onde ele tem lá os negócios jurídicos dele hoje, onde eu preciso hoje verificar a capacidade dele. Antigamente nós não tínhamos CRC para puxar a certidão atualizada. Os atos do RCPN, eles são descentralizados. Cada serventia tem o seu acervo. Hoje é muito fácil nós termos acesso. Mas pense em 1973, quando tivemos a Lei de Registros Públicos. Nós não tínhamos esse livre acesso. Então, são atos que eu precisava de publicidade, onde a pessoa estava praticando contratos, atos da vida civil. Logo, eu precisava dar publicidade onde ela tinha domicílio. Pouco importava onde ela foi registrado o seu nascimento, seu casamento. Para isso, eu enviaria as comunicações. Para aí, sim,
eu ampliar a publicidade. Mas veja, o livro E é um livro especial da sede da comarca do subdistrito. Isso porque ele estava ligado à publicidade do local do domicílio, tá? Então, em um único item aqui do Código de Normas, eu consigo resolver uma questão. A resposta correta, ó, ela estava lá no capítulo que trata do tabelionato de notas. Ó, é desnecessário o registro das escrituras públicas, ele tá falando aqui das escrituras de divórcio e separação no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais, que é o item B, porque quando nós tivemos lá a Lei 11.441 trouxe o divórcio, separação por escritura pública, alguns estados começaram a exigir, antes de você averbar no livro de casamento, você tinha que registrar no livro E. Aí a resolução 35 do CNJP falou, não precisa registrar no livro E, basta eu já averbar lá no casamento. Então, esse item aqui, ele veio, na verdade, lá da resolução 35, para normatizar a nível federal, porque nós tivemos alguns estados que começaram a exigir o registro dessas escrituras de separação e divórcio no livro E, para depois eu averbar no casamento, tá? Então, ela veio para isso. Mas veja como um único item das normas aqui, eu conseguiria já resolver a questão. Eu já resolvo a questão, tá? Então vamos lá, vamos compartilhar mais uma questão de RCPN e essa Então, que vai cair na prova também. Vamos lá. fez uma, porque aqui, o Eberson, essa daqui eu gostei dela, porque ela também caiu no último, tá? E ela fala pra gente a alternativa correta. E o primeiro item aqui dela, ela trouxe um item que, inclusive, eu tratei na última aula que nós gravamos de casamento, que eu fiz até um quadrinho que você colocou lá no Instagram. Eu fiz um Foi. quadrinho comparativo. E lá, eu falei trata dessa questão aqui do item A, ó. Então, ele trata aqui para assinar a alternativa correta. O primeiro item fala aqui é o casamento religioso com efeito civil. É competente para o registro de casamento religioso com efeito civil o registro civil das pessoas naturais processante da habilitação, exceto se a celebração tiver ocorrido em comarca diversa. Veja, eu trouxe lá naquele quadrinho a questão de cada tipo de casamento, a questão da habilitação, da celebração e do registro. O casamento ele possui 3 procedimentos. Nós temos primeiro habilitação, celebração e registro. E cada tipo de casamento tem Alguns a casos são excepcionais que você colocou ali, né? Exatamente. A regra é o casamento civil. Lá nós temos a regra geral. E aí nós temos a conversão de união estável em casamento, nós temos casamento religioso com efeito civil, nós temos casamento não compatível, que aí vem vindo as exceções. E esse item aqui é uma exceção, porque no casamento religioso com efeito civil, o oficial que fez a habilitação, ele vai atrair a competência para o registro, independente de onde foi celebrado o casamento. Porque a regra geral do casamento civil é o quê? Quem faz o registro é o oficial onde o juiz de paz celebrou. Então, se o celebrante foi o juiz de paz do município de Marília, estado de São Paulo, o RCPN que vai registrar é o oficial de Marília, São Paulo, é onde está vinculado, onde foi celebrado aquele casamento, independente de onde processou a habilitação. Porque uma vez habilitado, a pessoa pode casar, celebrar o casamento em qualquer CPN do país, tá? Então, a regra geral do casamento civil é essa. Uma vez habilitado, a habilitação, regra geral, que nós vimos lá na aula do casamento, regra geral é do RCPN do domicílio de um dos nubentes. Uma vez habilitado, a celebração do casamento civil é em qualquer RCPN do país. E aí, feita a celebração, quem vai registrar é o oficial do registro civil de onde foi celebrado, tá? No casamento religioso com efeito civil, a dinâmica é outra. Aqui nós temos uma exceção. Então, aqui, uma vez habilitado perante o RCPN de domicílio de um dos nubentes, ainda que a celebração religiosa se faça em outro município, esse termo religioso ele tem que ser trazido para registro junto ao oficial do RCPN que lavrou exatamente esse quadrinho. Então, ó, aí é o item que fala do casamento religioso com efeito civil. Ó. O segundo
Onde vai ser feito o registro? No RCPN da habilitação, independentemente do local da celebração. É uma exceção à regra. Porque a regra é o do casamento civil, o oficial, onde foi feita a celebração. Então, aqui é uma exceção. Por isso que o item aqui não está correto. E aqui, eu até deixei o item das normas que ele faz referência. É competente para o registro o RCPN processante da habilitação, ainda que a celebração tenha ocorrido em comarca diversa. Por quê? Porque o casamento religioso com efeito civil, a celebração não é pelo juiz de paz que está vinculado ao RCPN. A celebração é pelo líder religioso. E o líder religioso, ele não tem atribuição territorial. O juiz de casamento e o RCPN tem. O líder religioso não. Então, ainda que o líder religioso celebre em outro distrito, em outro município, esse termo dele é vinculado ao RCPN que processou essa habilitação, tá? Então, esse ponto é muito importante. E eu ainda falei na aula de casamento, aquelas regras, casamento não compatível, casamento urgente, ela é muito boa para quê? Na prática a gente não vê. Ela é boa para cair em primeira fase. Ela é maravilhosa para isso, para confundir a nossa cabeça. Item B, ele já vai para óbito, tá? Embora que, olha, igual o colega meu que o professor anterior falou que, olha, ele fala que conforme o Código de Normas da Corregedoria, esse item B aqui, ele não está no nosso Código de Normas, ele está na Lei 6.015. Então, veja como nós temos que estudar a lei do lado do Código de Normas, tá? Então, ele traz sobre a cremação. Se você pegar o item B, ele é reprodução literal do parágrafo 2º aqui do artigo 77 da Lei de Registros Públicos, tá? Então, embora ele não está no Código de Normas, e o enunciado falou que estava, mas não estava, ele é reprodução literal da Lei de Registros Públicos, por isso que nós estudamos sempre um do lado do outro. E essas letras de lei para ser pegadinha é ótima, né? Eles colocam ali, assim, por exemplo, né, em vez de depois de autorizada pela autoridade judiciária, eles colocam assim, independente de autorizada, pronto. Aí você foi lendo tudo bonitinho, falou assim, eu lembro que eu vi isso na lei. Aí eles mudam ali, independente. É uma palavra. Exatamente. Tá? Então, esse item aqui, ele é reprodução literal. A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestada a vontade de ser incinerado ou no interesse de saúde pública. E se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 médicos ou por um médico legista, e no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária, tá? Então, ela é reprodução da letra de lei. Item C. Será lavrado no livro E. Essa daqui também é muito boa, Everson, porque aqui traz diferença com outros estados, tá? Será lavrada no livro E o assento de óbito de pessoa desaparecida em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, mediante o cumprimento de mandado judicial expedido nos autos de justificação, quando esteja aprovada a presença daquela pessoa no local do desastre e não for possível encontrar o cadáver para exame. Veja, esse item aqui, o Código de Normas, ele traz o livro C. Por quê? O Estado de São Paulo, ele pega esse item aqui, se você for no Código Civil, ele é reprodução lá do artigo 7, que fala da morte presumida, tá? Aqui no Estado de São Paulo, ele entende que nesse caso aqui, olha, quando há presença comprovada da pessoa no desastre, eu não estou falando de morte presumida, eu estou falando de morte real. Só que é uma morte real sem corpo. Então, o Estado de São Paulo, ele faz uma diferenciação assim, morte real com cadáver, morte real sem cadáver. Aqui é a morte real sem cadáver. A morte real com cadáver, eu tenho a DO, a declaração de óbito. A morte real sem cadáver, eu não tenho DO. Aí eu tenho esse aqui, o procedimento dos autos de justificação que é feito judicialmente. Mas o Código de São Paulo, ele não fala que esse tem a morte presumida. Ele fala que é uma morte real sem cadáver, tá? Alguns códigos de normas trazem esse item aqui como registro no livro E. Porque se você vai lá no Código Civil, e aí é bom os alunos darem uma olhada, o Código Civil ele traz o que é morte presumida.
E ele traz a morte presumida com decretação de ausência e sem decretação de ausência. E aqui, esse item aqui, o Código de Normas de São Paulo interpretou assim, olha, se eu tenho a comprovação da pessoa no desastre, eu só não tenho o corpo, eu não preciso esperar lá uma sentença de ausência, que o procedimento é muito mais longo. Você imagina a família ter que ficar esperando um procedimento da ausência para registrar no livro E. Esse procedimento de justificação da morte real sem cadáver, ele é muito mais rápido, porque eu tenho a comprovação que a pessoa estava no desastre, eu só não tenho o corpo. Isso é para fins do quê? Uma das funções dos registros públicos e do extrajudicial é trazer o quê? Eficácia aos atos. Isso é trazer eficácia. Por quê? A gente sabe que o registro de óbito ele é muito importante. Como você vai requerer a abertura do inventário? Como você vai requerer uma pensão do seu ente querido? Poxa, nós temos aquele caso daquele avião que explodiu lá em São Paulo e eles tinham a lista dos passageiros que entraram no avião, explodiu e eles não conseguiam identificar os corpos em razão da explosão. Veja, era uma morte real. Eles só não tinham o corpo por causa da identificação. Então, eu estou ali diante de uma morte real. Então, o Código de São Paulo entende que, nesse caso, quando ficar comprovada a presença no naufrágio, na inundação, no terremoto ou em qualquer outra catástrofe, o registro é no livro C, através de um procedimento de justificação de óbito, que é muito mais célere do que uma ausência no livro E. É um processo de mais etapas, ou seja, a família vai esperar muito mais, ficar com o dinheiro preso no banco. Então, isso tem a ver com celeridade, tá? E olha aqui, porque, ó, olha o que fala aqui, ó, o item 102. Será lavrada no livro C o assento de óbito de pessoa desaparecida em naufrágio, comprovada a presença daquela pessoa no desastre. Agora, o item 102.1, ele vai fazer a exceção, ó. Os registros da sentença de declaração de morte presumida serão lavrados no item 17, que aí fala do livro E. Porque aqui é a morte presumida aqui, quando eu já não tenho certeza da presença da pessoa, quando já há uma incerteza, eu preciso abrir lá um procedimento de ausência, vai demorar mais tempo. Então, aqui eu tenho um registro no livro E. Mas no caso de comprovação da pessoa no desastre, o registro não é no livro E, é no livro C, por meio de um processo de justificação, tá? Item D, após o protocolo da autuação do pedido de realização de casamento comunitário, a gente também tratou na última gravação da aula de casamento. O oficial deverá encaminhá-lo ao juiz corregedor permanente apenas para tomar ciência? Não. No registro de casamento comunitário, envio para o juiz, na verdade, para que ele o quê? Autorize propriamente a realização do casamento. É o juiz que vai autorizar. Ele vai analisar o pedido endereçado ao oficial, ele vai analisar a manifestação lá da entidade gestora dos recursos do Fundo de Compensação dos Atos Gratuitos, e aí ele vai decidir sobre a viabilidade ou não desse casamento ser realizado. Então, não é apenas para ele tomar ciência, é o juiz que decide nesse caso, tá? Então, nesse item aqui nós temos a resposta certa, a letra B, que é a questão literal. E é isso, gente. Eu acabo me empolgando aqui com o assunto,